Glorificado seja para todo sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É uma alegria estar de volta com os amados irmãos, professores, professoras da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Nós estaremos estudando hoje a segunda lição do segundo trimestre de 2021, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Nós temos aqui dois textos bíblicos baseado na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, para que a gente possa desenvolver os assuntos conforme o autor aqui escreveu. Fique com a gente durante esses minutos, nós estaremos lendo e estudando um pouquinho, uma pré-aula, para que domingo você possa estar bem mais preparado para ministrar a aula para seus alunos na sua congregação. O texto base está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11, que diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O segundo texto, no 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e também dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, nada seria. O texto áureo, 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Então, uma verdade que precisamos estar prontos para praticar depois que estudarmos a lição, é de que, na verdade, os dons, eles vêm de Deus. Não são para propósitos pessoais, mas há um objetivo de um reino para a glória de Deus. E nós queremos estar prontos para servir ao Senhor nosso Deus. Primeiro, gostaria de verificar com você, professor, professora, para que você também possa instigar os seus alunos, se cada um percebe quais os dons evidentes na igreja hoje. A gente às vezes conversa que algumas congregações têm uns dons mais evidentes do que de outras e assim vice-versa. Algumas congregações que é manifestado mais os dons de cura. A gente percebe lá, sempre se ora, o Senhor usa pessoas com o dom de cura. Noutras vezes é alguém que tem o dom de profecia. Nós estaremos estudando sobre uma igreja que tinha todos os dons. Você tem dúvida sobre o dom ou dons de Deus em sua vida? Porque às vezes a pessoa está exercendo uma função, exercendo um ministério, exercendo uma atividade, mas ele não tem certeza, não tem convicção de que ele tem um dom para exercer esse tipo de atividade. Você gostaria de um acompanhamento e orientação para descobrir quais os dons que Deus quer utilizar em sua vida? Isso às vezes é importante. Pessoas experientes que possam orientar dentro da palavra de Deus o exercício do dom para que a gente não utilize esses dons de forma errada. Porque a Bíblia fala uma coisa importante, nós não vamos entrar nesse assunto hoje, que o dom é dado sem arrependimento. E às vezes nós recebemos o dom de Deus, e o dom está conosco, nós precisamos desenvolver esse dom e não sabemos como fazer e o desenvolvemos de forma errada. Para você que tem certeza qual dom ou dons você acha que recebeu de Deus para edificar a igreja e ganhar almas, quais os dons que você acha que tem recebido? E com qual dom você gostaria de ser usado por Deus? Porque não é difícil de encontrar pessoas que oraram
na sua juventude, na sua vida, buscando um dom específico que gostaria de ter. Qual dom que você acha que seria importante você ser usado por Deus? Na verdade, são perguntas para nos situar, mas na verdade quem decide, quem determina é Deus. O Paulo disse, busquem os dons, busquem com cuidado, busquem com interesse, mas na verdade quem dá os dons, quando dá e para quem dá, é o Senhor nosso Deus. Muito bem, o que é um dom? Vamos primeiro tentar entender o que é um dom. O dom, as pessoas têm o costume de dizer que é uma dádiva. Gente, tudo que nós temos é dádiva. O dom é dádiva, a saúde é dádiva, o ar é dádiva, a alegria é dádiva, a salvação é dádiva, tudo é dádiva. E às vezes a gente não tem muito... todo mundo segue um jargão, um clichê. Eu não estou negando que dom é dádiva. Claro que é, como qualquer outra coisa. Mas a gente não pode ficar só nisso. É dádiva. Mas o que ele é? É uma dádiva. Mas o que significa o dom? Então, o dom é uma qualificação. É algo incomum. O dom é uma coisa que uma pessoa tem, que não são todos que têm. Porque quando a maioria tem, quando todos têm, então não é uma qualificação especial, não é um dom. Não é uma virtude especial. O dom é uma qualificação específica, especial, incomum, e ela não é humana. Aí a gente faz uma classificação, Os dons espirituais e os dons naturais. Será? A pessoa que toca música, que recebeu para tocar um instrumento, isso é natural? Ou foi Deus que deu? Se Deus deu, não é natural, é espiritual. Davi tocava, dedilhava a sua harpa e os demônios saíam da vida de Saul. Eu sei de irmão nosso aqui, de São Leopoldo, irmão Augusto, de saudosa memória, estava cantando um hino e tocando seu acordeon na congregação da Vila Teresa e uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ouvindo a música. Então, assim, a gente tem que cuidar muito essa questão de dons espirituais. Mas o Paulo fala espirituais. Todos os dons são espirituais. O dom do serviço também é um dom espiritual. O da hospitalidade também é um dom espiritual. Porque é coisa que é recebida por Deus. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, essa graça de Deus, ela não consegue ser simpática, ela não consegue ser hospitaleira, ela não consegue ajudar as pessoas sem interesse. Só tem uma fonte. Essa fonte, naturalmente, que é Deus. Há muitas imitações. Então a gente tem que perceber também o que é dom e o que é imitação. Amiga, professor e professora. Isso acho que é bom ficar bem saliente para os nossos irmãos e irmãs na congregação, os alunos da EBD. Por quê? Deus, uma vez, usando Moisés, ele enviou Moisés diante de Faraó, e para dar sinal a Faraó que Moisés havia sido enviado por Deus, Deus mandou largar a vara no chão, a vara se tornou uma serpente. E mandou pegar pela cauda e a serpente voltou a ser uma vara. E o Faraó chamou os seus bruxos, seus adivinhos, e perguntou se eles fariam o mesmo. Eles disseram que fariam, e fizeram. Eles fizeram uma imitação que para eles ali pareceu que era a mesma coisa. Não era, mas a imitação confundiu. Até que o Senhor foi dando outros sinais maiores que eles não conseguiram mais imitar. Então uma coisa é a imitação, é a feitiçaria, é a obra contrária. E a outra coisa é o dom dado por Deus. Quando o dom é dado por Deus, ou quando é dom, ele tem um propósito de edificação e de conversão. Edifica quem está firmado em Jesus e as pessoas que não conhecem Jesus passam a converter o seu coração a Ele. Vamos entrar então agora no primeiro tópico. Os dons não são para elitizar o crente. Isso já tinha que estar bem posto e bem determinado no nosso meio. Mas sempre é importante, sempre tem almas se convertendo, pessoas assumindo os ministérios, e a gente não pode deixar descambar, porque há um reino que pertencemos, esse reino tem um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E tem um Espírito Santo que guia, que dirige. Então nós estamos dentro dele, como parte dele. Tudo isso que acontece de Deus não é para nós pessoalmente, é para nós
como igreja, como corpo de Cristo, para objetivos divinos. Às vezes nós estamos sendo utilizados com um dom para um determinado fim que nem nós sabemos o porquê. Isso não é o que importa. O que importa é que os dons sirvam para a glória de Deus, guiados e dirigidos por Ele. Não é para vanglória e para nada. E aqui ele coloca 2 subtópicos que eu vou unir os dois, que é a igreja de Corinto, subtópico 1, e uma igreja de muitos dons, subtópico 2. A igreja de Corinto recebeu Paulo e ele conviveu com eles 1 ano e 6 meses. Ele teve assim uma experiência dentro desta igreja, ali Deus usou ele bastante, e ele sentiu a liberdade quando procuraram ele como um apóstolo e situaram ele de uma situação que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então, ele escreveu 2 cartas para essa igreja. Na primeira carta, ele chamou a atenção dessa igreja para que eles sacudissem aí e se ajustassem novamente, voltassem ao princípio daquilo que Deus os havia chamado. Então, ele dá um belo exemplo. O Paulo, ele chamou a atenção porque havia problemas gravíssimos dentro desta igreja. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, professor, para que você aprenda e passe, você que é um ministro de Deus, uma ministra do Senhor, que Paulo chamou a atenção de assuntos graves desta igreja. Todavia, ele começou usando a psicologia de Deus, a psicologia espiritual. Ele não chegou diante deles, já na carta, colocando em rosto os seus problemas. Ele iniciou elogiando-os. No primeiro capítulo já de Coríntios, ele começa dizendo: eu dou graças a Deus por vocês. Veja bem, nesse momento a igreja já começa a se sentir amada e amparada. Espera aí um pouquinho, Paulo não está sendo ignorante conosco. Eu dou graças a Deus por vocês todos os dias, vocês são cheios da graça de Deus, né? Vocês são santificados pelo Senhor, está tudo aqui no primeiro capítulo de Coríntios, né? Vocês não são diferentes dos demais, vocês também, como todos os demais que estão aí no mundo, né? Vocês também estão passando situações difíceis e estão servindo ao Senhor da mesma forma. E tem mais, vocês têm todos os dons, quer dizer, nenhum dom falta para vocês. Quer dizer, ele começou a mostrar aquelas coisas que haviam de Deus dentro dessa igreja. Ele diz: vocês são cheios da graça de Deus, foram enriquecidos com todo conhecimento. O conhecimento divino está nesta igreja aqui. E vocês são testemunhas, porque as pessoas olham para vocês. Se você ler o primeiro capítulo de 1 Coríntios, eu gostaria que você lesse depois da lição, vai ver tudo isso que eu estou dizendo aqui, que não dá tempo de ficar tratando deste assunto. E ele mostrou confiança de que eles um dia estariam firmes. Fiquem tranquilos, vocês estão aí com problemas, vocês têm a graça de Deus, vocês têm que saber resolver, porque eu acredito que lá no dia, né, do Senhor, vocês vão estar irrepreensíveis. Então, quer dizer, eu reconheço vocês como servos e servas do Senhor, né? A partir daqui, então aí ele começa a tratar do assunto, mas não com arrogância. Ele volta a falar com ele sobre o assunto e diz: irmãos, eu suplico a vocês. Quer dizer, eu imploro a vocês. Eu não estou determinando, não estou mandando que se vocês não fizerem isso, eu troco um, tiro o outro, faço aquilo, porque tem que fazer o que eu estou dizendo. Ele disse: eu estou suplicando. Quer dizer, eu estou implorando a vocês, eu estou carinhosamente pedindo a vocês, pelo amor de Deus, né? Ele toma uma atitude de quem ama, ele não impõe, mas mostra a eles que o assunto que ele vai tratar é grave. Ele está dando sinais aqui, há assuntos graves aí, e eu quero confiar que vocês vão conseguir resolver. Então ele expõe o primeiro assunto. O primeiro deles aqui, né, já está lá no versículo 13, né? Divisão entre os irmãos. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Lá em 1 Coríntios 3, 4 ele diz: quando alguém diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Quer dizer, aí ele começa, Paulo é um pouco pesado, mas carinhosamente pesado. Vocês estão sendo mundanos, quando estão se dividindo entre vocês, quem quer o fulano, quem gosta do ciclano, ficar fazendo essas comparações.
Nós não fomos chamados para comparar quem é mais líder, quem é melhor, quem prega mais. Nós fomos chamados para servir o Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância. Depois, ele fala sobre a arrogância deles. Eles, 1 Coríntios 4,18, agem como se eu não fosse mais visitá-los. Quer dizer, eles agiam como donos da igreja, como uma igreja que não tinha comando, como uma igreja que cada um tinha que se salientar e fazer o que quisesse fazer e do jeito que quisesse e estava tudo bem. Ele disse, então, vocês estão agindo com arrogância, como se eu não tivesse mais como ir aí e tratar dos assuntos pessoalmente com vocês e ter que tratar de verdade essas questões. Aí ele diz também que eles viviam uma espiritualidade vazia, que viviam de aparência. Isso é perigoso. 1 Coríntios 4,8, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que isso fosse verdade, que vocês fossem reis mesmo. Quer dizer, estavam sendo arrogantes, se achando muito importantes, se achando muito especiais. E o Paulo disse, vocês não são nada disso. Vocês têm que parar com essa arrogância, isso não é bom no meio de vocês. E aí ele fala, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Quer dizer, isso que está acontecendo aí no meio de vocês, se achando bom, não tem poder de Deus, não adianta. Vocês têm todas as atitudes que vocês têm aí, e cadê o poder de Deus? Que mostra que vocês foram transformados, santificados, purificados. Onde é que está o testemunho disso? Quer dizer, não adianta conversa, não adianta pregação, não adianta atividade na igreja sem poder de Deus. Se não tem poder de Deus, se não tem ação do Espírito Santo, é qualquer coisa, menos cristianismo. E aí vai falando de mais problemas, ele chega então lá em 1 Coríntios 5,1, na imoralidade. Ele diz aqui, por toda parte, quer dizer, já havia se espalhado pela Ásia Menor, por todas as situações, por Roma, todas as igrejas já estavam sabendo, e o mundo também, que a imoralidade entre vocês. Amados irmãos, quando a igreja perde a credibilidade, porque tem entrado na corrupção, na imoralidade, no desleixo, no descuido espiritual, o reino de Deus sofre. É muito triste quando as pessoas não respeitam mais a igreja, não é porque elas seguem Jesus, mas não respeitam exatamente pelo contrário, porque não seguem Jesus, não tem o cheiro de bom cristão, não tem atitude de bons cristãos. Ela perde a referência, passa a virar chacota e piada no meio das pessoas. Ele disse até um ponto de alguém possuir a mulher do seu pai, entre outras coisas gravíssimas que estava acontecendo dentro da igreja. Ele não estava tratando com a cidade de Corinto. Essas questões estavam acontecendo dentro da congregação. Também insensibilidade para com o momento e para com a situação. Estava pegando fogo lá, pecado por todo lado, corrupção, um levando outra à justiça comum, brigas, dissensões, cada qual querendo ser o maior, e eles eram cheios de orgulho. Como os discípulos, um dia Jesus estava para ir para a cruz e eles disputando quem era maior. A igreja de Corinto estava repetindo isso, de situação até mais grave. Ele disse, orgulhosos, vocês não deviam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão quem promoveu essas coisas? Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? 1 Coríntios 5,2. Quer dizer, em vez de vocês estarem tristes e procurar verificar onde é que está o problema e tirar do meio de vocês, vocês estão aí cheios de orgulho, se achando, cheios de empáfia, se achando muito bons. Aí, o autor coloca aqui uma frase bem forte e interessante, que eu achei ótima, que ele diz assim, uma igreja onde há inveja, contendas e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Neste momento, professora e professor, eu acho que você pode montar uma oficina. Aqui a gente não tem como fazer isso. Uma oficina com seus alunos aí. Uma para responder aquelas perguntas que eu fiz inicialmente, que você pode escrever, ouvir várias vezes aqui, escrever e passar para os alunos, junto com esses assuntos aqui, para discutirem esses assuntos, para verificar que pontos que precisam ser levados em consideração para atacar espiritualmente. Não é com intenção humana e carnal, porque nós estamos falando de coisas espirituais e não de coisas carnais aqui. Dividir em grupos, ali, pequenos grupos, durante 5, 10 minutos, tratarem o assunto, trazerem para
para a congregação, né? E você conseguir dar continuação na aula, porque aí você pega os pontos de vista de cada um deles. É só uma sugestão. Muito bem. O dom, ele não é sinal de superioridade, o tópico 3, subtópico 3, né? Tinham todos os dons, mas eram piores que os infiéis. É forte. Eu sei que é forte. Essa lição, ela, graças a Deus, né? Bíblia, né? Ela trata, assim, uma lição que a gente, quando lê, já se assusta, né? O Paulo disse aqui, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ele comparou a igreja com o mundo e disse lá fora está melhor do que aqui dentro. Eles não são imorais igual vocês estão sendo. E vocês têm a graça de Deus, como eu falei aqui no início, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm os dons, vocês têm conhecimento. O que está acontecendo aí? Vamos resolver esse assunto. É possível resolver, né? Então eles tinham todos os dons, mas eram piores que os infiéis. Então, o dom não é sinal de superioridade. O que adiantava eles ter aqueles dons todos? Se achando bons e não eram nada. Estavam numa situação terrível. Porque o dom, ele não tem o propósito de cumprir a vaidade pessoal, de grupos, enfim, humana, né? Ela está disponível e é distribuída entre os santos para um propósito divino. A Bíblia fala, sois edifício de Deus. Cuidado como você está edificando, né? Como você está trabalhando nesta construção espiritual. Por quê? Porque Jesus mesmo deixa claro lá em Mateus capítulo 7, né? Que muita gente vai ter aquelas duas multidões separadas um dia, que só o Senhor sabe quem é quem, e alguns que estarão do lado dos condenados vão questionar Jesus. Mas nós profetizamos no teu nome. Curamos, oramos, profetizamos, pregamos, evangelizamos, distribuímos, sei lá. E Jesus vai dizer, vocês são malditos. Vocês fizeram isso, mas não tinham amor no coração. Então, se apartem de mim, vocês não têm nada comigo. Então não adianta ter dons e se achar tão importante, porque se esses dons não estão a serviço de um propósito divino, com o amor de Deus no coração. Segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. Edifica-se a si mesmo. Ele se baseou no versículo ali, né, de 1 Coríntios 14:4, que diz, quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Mas vários dons servem para edificar quem é usado, não só este. Esse é um dos dons que a pessoa se edifica a si mesma. Mas, por exemplo, discernimento. Quem tem discernimento se edifica porque ele está discernindo, ele está sendo trabalhado pelo Senhor e sendo fortalecido, né? A pessoa que tem um dom da palavra, ele se edifica. Aquele que tem o dom da música, ele vai tocar, cantar, ele se edifica, ele se enche de alegria tocando e cantando, né? Consegue alegrar o coração e também aos demais. Segundo subtópico, edificando aos outros. O cristão precisa ter essa consciência. O dom não é para mim, não é para meu propósito, para meus interesses. Eu preciso utilizar este dom da forma devida, para que as pessoas sejam edificadas. Então você, por exemplo, tem o dom da palavra do Senhor. Você não tem que utilizar esse dom para que as pessoas vejam como você prega bem, como você conhece a história hebraica, como você conhece os países, como você sabe falar grego, como você sabe manejar bem um assunto. Isso não é o fundamental. Veja bem, às vezes você está pregando, prega, e todo mundo, bonita, ótima a tua pregação, mas não vai mudar a vida da pessoa. Aquilo não vai fazer ela se arrepender de seus pecados, não vai tocar o seu coração para ela perceber que ela precisa perdoar as outras pessoas, não vai fazer com que a pessoa se sinta, eu sou um pecador e preciso converter meu coração. Quer dizer, então fica aqueles discursos bonitos, porque a palavra de Deus ela é bonita, ela é boa, ela é saudável, mas não há mudança nenhuma, porque a gente está pregando uma mensagem que ela é boa, que ela é bonita, que ela mostra o quanto eu conheço a Bíblia, que eu me esforço para estudar ela, mas não é aquela mensagem que aquele povo precisa ouvir. Então, em todo momento, Senhor, me dê a palavra, dirija pelo Espírito Santo. Mas não faça só essa oração e vá pregar, vá estudar, dizendo, bom, eu orei,
ao Senhor. Não, isso não é suficiente. Você precisa ter resposta de Deus. Presta atenção. Você precisa ter resposta de Deus, porque para mim é fácil, eu me excuso, eu consigo usar como justificativa para minha própria mente e dizer, não, eu preguei porque eu orei ao Senhor e pedi para Ele confirmar. Só que Ele me confirmou? O Espírito Santo falou mesmo comigo? Ou eu só pedi e fui estudar e eu digo, esta é a mensagem porque eu orei ao Senhor. Não está correto. Os dons precisam ser utilizados pelo Espírito de Deus para a glória de Deus. Terceiro subtópico, edificando os não salvos. Bom, a expressão aqui, ao meu ver, foi mal colocada. Os não salvos, eles não podem ser edificados. Tu pode edificar em cima de uma casa que já está posta na pedra de esquina, bem abalizada, começou com um bom alicerce. O ímpio não tem, o pagão não tem um bom alicerce. Então, foi uma expressão assim, um pouco não muito bem colocada, mas eu entendi o que o autor quis dizer. Tem que atingir o coração dos não salvos. Isso sim, não é que vai edificar eles, mas tem a finalidade de alcançar o maior número de pessoas que não conhecem Jesus. Quando falavam em línguas lá no Pentecostes, as pessoas de fora que não conheciam Jesus ouviram na língua deles e se converteu milhares de pessoas. Paulo se levantou depois da profecia, depois das línguas, digo, e começou a pregar para eles mostrando o que era aquilo, um sinal que o profeta Joel, que Jesus prometeu, enfim, e se converteram muitas almas. Então o dom ele precisa ter esse sentido de tocar o coração das pessoas também não salvas. Não é para bonito, para enfeitar a igreja, é para edificar a si. Então vamos colocar aqui, o dom é uma capacitação. Eu havia esquecido de escrever, Uma capacitação divina e incomum, Não é dada a todos, tá? É incomum. E ela tem que servir para edificar a si, aquele que tem, edificar a igreja e tocar o coração. Eu vou usar a expressão do não salvo aqui, tá? É mais ou menos isso aqui. Então, agora vamos para o último tópico, edificar o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Aqui o autor da lição matou a charada. Ele adentrou na questão e talvez você não percebeu, mas ele lá no texto inicial, ele dividiu em dois ali,
1 Coríntios, uma parte sobre os dons, e depois ele explica que não adianta nada ter fé, ter dons, distribuir as coisas, enfim, e não ter amor. Aqui, então, ele está trazendo o que é fundamental aqui. Ele trouxe à luz esse assunto, né? Quando os dons são utilizados com amor, essa é a frase do autor, palavras do autor. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, vamos lá. Levantar, né? O professor tem que levantar para escrever, né? Vamos lá. Dons, tá molhado aqui, né? Mais amor, tá molhado, acho que vocês não vão conseguir ler. Dons mais amor, igual edificação. Tá entendendo por quê? Tá entendendo agora por quê? Em muitos lugares, que dons, e bom pregador, e bom músico, bom cantor, e profecia, e cura, e não sei o quê. E a igreja não é edificada, vive se brigando, Era a igreja de Coríntio. Vive discutindo com problemas, as almas não se convertem, as pessoas se desviam, os lares continuam cheios de problemas. E com todos os dons, porque falta o essencial. Então, dons mais amor igual edificação. Tá? O autor foi muito sábio na sua colocação aqui. Então, sem o amor de Deus, diz o autor, nos tornamos egoístas. Era o problema da igreja de Corinto. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas. E agora a gente leva um baque, né? Porque a gente começa a se analisar. Como é que eu estou vivendo a minha vida cristã? Lá no meu trabalho, eu tenho preocupação de estar amando aquelas pessoas. E elas estão lá estressadas, estão com problemas, estão egoístas, às vezes querem pisar até na gente, estão falando mal dos outros. E a gente está julgando elas como pessoas carnais, nós estamos julgando como os outros julgam. Na roda de conversa, quando a gente vai tratar desses assuntos, a gente trata como os ímpios. Olha, tem que botar para a rua, tem que dar uma punição. Porque essa pessoa não dá para conviver com ela? Ou nós temos uma palavra de Deus para temperar ali os assuntos? Quando a gente vê essas pessoas no nível que elas estão, temos um assunto de Deus. O amor de Deus no coração ajuda a temperar. E na igreja a mesma coisa. Quando nós vemos os problemas dentro da igreja, né? Quer dizer, há um amor no meu coração quando eu trato com a minha família. Quando eu trato as questões espirituais dentro da igreja, das pessoas, das famílias, está recheado do amor de Deus. Porque senão não tem sentido. Paulo disse que não tem sentido nenhum, é uma coisa vazia, barulhenta, chama a atenção de todo mundo, mas é um faz de conta. E aí o subtópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Uma das comparações importantes da igreja, uma é noiva e outra é construção, edificação, é essa, edificação. Uma moradia em construção. Então, precisa iniciar lá na base, no fundamento, né? A pedra de esquina, que é a palavra de Deus. E aí o Paulo alerta, veja cada um como edifica. Verifique cada um como edifica. O amor de Deus está lá dentro da gente mesmo. Porque quando está o amor de Deus dentro da gente, a gente não pensa só na gente. A gente consegue se despojar. E aí tudo que a gente tem de virtude, dom e capacidade, a gente quer usar para que as pessoas sejam salvas, abençoadas e mais felizes. Encerrando, despenseiros dos dons. Aqueles que não deixam faltar um depósito lá, um alimento lá no depósito. Aqueles que estão preocupados. Olha, nós temos agora esses 30 dias para frente, o estoque é esse, como é que eu... Quer dizer, está sempre preocupado em verificar se aquilo que está lá vai ser suficiente, se aquilo tem vitamina, se aquilo tem proteína, se aquilo tem riqueza, se vai ser saboroso. Quer dizer, o dispenseiro mesmo, ele está ali, né, como um almoxarifado, sempre preocupado que não falte nada e para dar conta das pessoas que vão utilizar. Essa preocupação nós temos que ter, despenseiros das coisas de Deus,
nós não podemos deixar esvaziar o depósito espiritual. Porque alguém vai precisar de uma palavra para ele que está com problema no casamento. Alguém vai precisar de uma palavra porque está com depressão. Alguém não sabe o que vai fazer em relação a uma situação financeira. E se tu não tem depósito espiritual, como vai passar isso para as pessoas? Não pode ser uma coisa mecânica. A obra de Deus não pode ser aquela coisa levada com a barriga pela técnica e pela prática que eu tenho na vida. Cada situação é diferenciada. O Senhor Jesus Cristo trata diferenciadamente, assim como Ele trata a sua vida, diferente de todos os demais, Ele quer que nós também venhamos ter a mesma visão e tratar da mesma forma. Então, gente, o Pedro disse aqui, 1 Pedro 4,10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, essa multiforme graça de Deus não pode faltar na nossa despensa para poder traduzir aos outros. Então, não se escandalize, né? Não se espante ao ver pessoas aí com a vida fora do altar, corrompidos, seus entendimentos, sem amor, vivendo na imoralidade, arrogantes, né? Orgulhosos, cheios de malícia, cheios de vaidade e mesmo assim sendo usados por Deus. Tá? Eu vou dizer isso, voltar a repetir. Deus dá o dom sem arrependimento. Então Ele vai usar as pessoas, às vezes da forma como estão, para um propósito, para um fim. O que não significa que essa pessoa depois, se não se arrepender, não vai dar conta diante de Deus e às vezes perderá a sua salvação. Então lá no dia do juízo vai haver essa separação entre os salvos e os não salvos, né? E aí vamos prestar conta daquilo que Deus deu para eles. Você já sabe o seu dom? Você tem convicção? Como você está usando o dom que Deus te deu? Você está enterrando, que dom é um talento, é a mesma coisa aqui. Você está enterrando o talento, está utilizando, está tendo um espaço, está buscando o Senhor para usar esse talento verdadeiramente? Que o Senhor Jesus te ajude, amada professora, amado professor, para desenvolver esses dons e ajudar a sua congregação a desenvolver os dons para a glória de Deus e a igreja ser edificada e as almas serem salvas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é generoso. O Senhor nos deu a salvação e nos dá a qualificação, ferramentas especiais e específicas, que são incomuns para usar para o teu reino, diferentemente das armas mundanas, diferentemente das imitações de Satanás. Os teus dons são dados graciosamente para nossa alegria, para edificação e salvação de almas. Ajuda-nos a viver para Ti. Distribui os Teus dons no meio da Tua congregação nesta hora final, para que possamos servir com alegria, em nome de Jesus. Muito bem, amigo e amiga, você está vendo aí, faltou uma luz aí, né? Apagou uma luz. Uma lâmpada, voltou. Nós estamos te convidando para voltar toda semana aqui no canal EBD São Léo. A Tatá está colocando EBD São Léo. Se inscreva, vai ali, não custa. Se inscreva e acione o sininho para receber sempre a notificação de que a mensagem nova chegou. Mas faça uma coisa a mais, eu quero te pedir. Vamos aumentar o número de inscritos. Convide uma pessoa que seja para que se inscreva. Peça para a pessoa se inscreva e também acione o sininho. E além disso, se você quiser nos ajudar, compartilhe esta mensagem nas suas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, enfim, no WhatsApp para as pessoas, para que possam ouvir a mensagem da Palavra de Deus e também possam compartilhar com os outros e chegarmos em todo o Brasil. Tá ok? Nós estaremos indo embora e desejando que você tenha um bom final de semana, uma escola abençoada neste domingo e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus está no céu.